nos fóruns onde as pessoas deixam histórias que dispensam enfeites. Diziam que Catherine Mitchell tinha uma vida tranquila como professora de ciências em Minnesota, mas isso não explica o peso exato que ela carregava nos ombros naquela manhã de fim de setembro. Quando a primeira geada deixou o vidro do para-brisa e o toque-fitas do carro ainda cheirava a lápis novos. Ela tinha 52 anos. A rotina do sino da escola, café morno, em uma garrafa térmica de metal, com um amassado em forma de lua crescente, e uma aliança que parecia mais pesada desde o funeral. Joshua, um engenheiro metódico, morrera como viveu, sem alarde, com a camisa passada e o coração traindo o roteiro de cada dia. O que ninguém viu menos, nem mesmo sua filha Jenna, que carregava uma amargura fragmentada. Menos foi que a dor de Catherine não era um grito aberto, mas uma coleção de silêncios. A casa com os post-its bicolores que ele usava, a gaveta com parafusos milimetricamente separados, o vão na mesa, onde sua xícara deixava. Um círculo perfeito. Naquela ordem doméstica, chegou o envelope do advogado Winterzoom Testamento, uma chave de ferro fria como a língua do inverno e uma carta com a letra de um arquiteto. Joshua pediu que ela fosse a uma fazenda em Alberta, a fazenda Maple Creek, a mesma que durante anos lhe fora território proibido, quase uma palavra censurada em suas conversas. O envelope parecia um bilhete para uma língua que ela nunca quis aprender, mas que naquele dia, pela primeira vez, decidiu falar. Jornada começou com o tipo de bravura cotidiana que não se vê em filmes: trancar a porta 2 vezes, deixar comida para o gato do vizinho e registrar a quilometragem do carro em um caderno, como se manter o controle pudesse afastar o medo. Catherine atravessou o estado, observando plantações de soja já ficando marrons, postos de gasolina com tortas de maçã mornas e para-brisas pontilhados de insetos como constelações improvisadas. Na fronteira, o agente perguntou o que ela estava procurando. Ela respondeu: para ver uma propriedade. E sentiu que a frase soava emprestada. Alberta recebeu com colinas que pareciam o dorso de animais adormecidos e bordos vestidos como se a estação tivesse exigido seus melhores ternos. Maple Creek não estava abandonada nem derrotada. Era um domínio organizado, com cercas novas, um celeiro que cheirava a madeira recém-aplanada, e uma casa principal cujas janelas refletiam o céu como bandejas de prata. Lá dentro, o ar carregava uma mistura de sabão de Marselha e feno seco. Sobre a mesa de jantar, o laptop prateado, uma rosa vermelha colocada com precisão milimétrica e um post-it tocar. Catherine o pressionou. Joshua apareceu na tela com uma serenidade dolorosa. Se você está aqui, meu amor, significa que meu plano deu certo. Construir algo digno de você antes que meu coração se cansasse. Ela não chorou. Agarrou-se ao encosto da cadeira como alguém atravessando uma ponte estreita e compreendeu que aquele dia, não o dia do funeral, seria verdadeiramente o começo de tudo. Catherine passou a primeira noite sem dormir, andando de um lado para o outro pelos corredores da casa, como se cada cômodo contivesse uma memória estranha que de alguma forma a conhecesse. Os vídeos apareciam um após o outro na área de trabalho. Arquivos com nomes simples. Dia 2. Dia 3 contendo trechos de Joshua falando da oficina ou do celeiro, contando anedotas, pedindo desculpas por não ter compartilhado sua doença antes. Conformity projetava seu rosto, a casa parecia respirar com ela, e o silêncio se tornava um eco tangível. Catherine descobriu que ele havia pintado todas as paredes com suas cores favoritas, até mesmo restaurando um antigo estábulo apenas para abrigar cavalos, como os de sua adolescência. Ela se sentia amada e traída ao mesmo tempo. Como ele podia esconder tanto amor por trás de tanto silêncio? Ao amanhecer, ela abriu a janela e viu o campo coberto de neblina, como se o mundo aguardasse seu próximo. No meio da manhã, uma van preta chegou, perturbando o equilíbrio da paisagem. 3 homens saíram com a familiaridade de quem já se sente dono. Os irmãos Mitchell, ternos caros, relógios brilhantes e olhares que cheiravam a advogados. Alegaram que Joshua havia comprado a propriedade enquanto mentalmente incapacitado, que o testamento era uma manipulação
e que Maple Creek pertencia à família por direito moral. Catherine, com a voz ainda trêmula, convida-os a sair, mas eles sorriram, como quem sabia que a batalha estava apenas começando. Quando finalmente saíram, ela fechou a porta e voltou ao seu laptop. Joshua a havia avisado em um vídeo gravado meses antes que isso aconteceria, que os irmãos tentariam se apropriar do legado e que ela deveria procurar uma pasta azul escondida no sótão. Lá, entre poeira e madeira envelhecida, Catherine encontrou os documentos que comprovariam a legalidade da compra. E enquanto segurava aquelas páginas, percebeu que seu luto havia se tornado uma missão. O sótão cheirava a madeira velha e folhas secas, como se o tempo tivesse parado nas bordas de cada viga. Catherine levou a pasta azul para a sala de jantar. Abriu-a sobre a mesa e passou horas revisando cada documento. Escrituras, certidões, transferências, tudo com a meticulosidade que Joshua lhe ensinara no dia a dia. Entre os papéis, encontrou um bilhete dobrado em 4 que dizia: "Quando sentir medo, lembre-se de quem você é sem a minha sombra." Aquela frase simples e direta perfurou seu peito como uma chave, abrindo uma porta que sempre estivera ali. Pela primeira vez desde o funeral, ela chorou incontrolavelmente, não por causa da morte, mas pela dimensão do amor que estava apenas descobrindo. Naquele momento, uma rajada de vento abriu uma janela e uma folha do campo flutuou para dentro, pousando no teclado do laptop, logo acima do nome do arquivo de assim. Catherine interpretou isso como um sinal. Ela seguiria o caminho que ele havia deixado passo a passo, mesmo que doesse. O vídeo seguinte a levou a uma nova revelação. Joshua estava sentado em um banco de frente para o lago, com os cabelos esvoaçando ao vento. Ele explicou que havia reconstruído Maple Creek, não apenas como um refúgio para ela, mas como um escudo contra a ganância de seus irmãos. Eles nunca entenderam o valor do invisível, disse ele com uma serenidade que contrastava com a gravidade de suas palavras. Na tela, ele mostrou brevemente algumas plantas e mencionou depósitos de petróleo sob a parte oeste da propriedade, o verdadeiro motivo da disputa. Catherine parou o vídeo. Sua respiração acelerou. Tudo o que ela acreditava ser um gesto romântico tinha um tema subjacente de estratégia e sobrevivência. De repente, a história de amor se misturou a uma intriga que a oprimia. E a viúva silenciosa começou a se transformar, quase sem perceber, na guardiã de um segredo que poderia destruir ou salvar o nome Mitchell. Naquela noite, o silêncio da casa era tão denso que ela conseguia ouvir o próprio pulso. Catherine deixou o laptop sobre a mesa e saiu para a varanda, enrolada num cobertor. O ar canadense tinha um toque diferente, quase medicinal. No horizonte, os bordos pareciam queimar ao último brilho do sol. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu viva. Lembrou-se dos anos em que Joshua proibira de falar sobre família, da maneira como ele desviava qualquer conversa sobre o passado dela, e percebeu que a reserva dele não era frieza. Era uma forma de protegê-la. Ela voltou para dentro e começou a separar os papéis classificando-os por data e nome, como se o ato de organizar pudesse lhe dar controle sobre algo. Quando o relógio bateu 11 horas, acendeu uma vela e escreveu uma única linha em seu diário. Se ele planejou tudo isso, eu terminarei o que ele começou. No dia seguinte, uma velha caminhonete chegou com o som característico de motores já muito ultrapassados. Ellis, o capataz que cuidava da fazenda havia alguns anos, desceu. Um homem com um rosto envelhecido, olhos claros e mãos que cheiravam a óleo e madeira. Ao vê-la, ele curvou a cabeça respeitosamente e disse: "O Sr. Mitchell sabia que você estava vindo. Ele me deixou instruções para ajudá-lo." Catherine o convidou a entrar e, enquanto tomavam café e contavam histórias, soube que Joshua passara meses trabalhando no velho celeiro. Sempre à noite. Sempre sozinho. Ellis confessou que 1 mês antes de morrer, seu chefe lhe pedira para não deixar ninguém se aproximar daquele prédio. Intrigada, Catherine pediu que ele a levasse até lá. O caminho para o celeiro estava coberto de folhas secas e cheirava a terra úmida. O interior estava escuro e vazio, exceto por um alçapão coberto com um tapete. Ellis assentiu, sem dizer nada. "Foi nisso que ele me fez prometer que nunca tocaria
murmurou. O ChatGPT disse. Sob o alçapão, uma escada estreita descia para uma câmara subterrânea com cheiro de metal e poeira. Catherine desceu com uma lanterna, o coração disparado. O que encontrou ali não parecia um simples porão, mas sim uma espécie de sala de comando escondida. Mesas com plantas espalhadas, armários de arquivo etiquetados, uma tela escura e na parede uma inscrição em letras brancas. Sala de guerra. Joshua havia construído seu próprio centro de estratégia, um refúgio para segredos e verdades. Em uma prateleira de metal, havia pastas com nomes familiares. Robert, Alan e David Mitchell. Catherine as abriu com as mãos trêmulas e viu o que jamais imaginaria: cópias de transferências fraudulentas, gravações de chamadas, contratos manipulados e emales impressos que demonstravam anos de corrupção familiar. Joshua havia previsto tudo em um breve vídeo, salvo em um disco externo. Ele falou diretamente com ela. Se você chegar aqui, significa que eles já apareceram. Não tenha medo deles. A verdade está do seu lado. Catherine passou o resto da noite lendo cada documento, anotando datas, nomes e números. A cada revelação, a imagem dos 3 irmãos se transformava. Eles não eram mais parentes em luto por uma herança, mas predadores acostumados a vencer a qualquer custo. Ela percebeu que Joshua não queria apenas protegê-la, mas também limpar o nome Mitchell, antes que fosse tarde demais. Em um canto, descobriu uma caixa de madeira com uma inscrição esculpida. Somente para seus olhos. Dentro, encontrou um colar de prata com um pequeno pingente de folha de bordo e um bilhete. Na dúvida, olhe para isto e lembre-se de que tudo o que fiz foi por você. Catherine segurou-o entre os dedos, sentindo um calor inexplicável percorrer suas mãos. Aquela mistura de amor e estratégia, de ternura e guerra, a comoveu profundamente. Ali, ela compreendeu que sua dor havia se transformado em propósito, e que Maple Creek não era uma herança, era uma missão. Ao amanhecer, Ellis a encontrou dormindo na mesa, com a lanterna ainda acesa e os documentos espalhados ao seu redor. Quando ela acordou, ele lhe trouxe uma xícara de café e disse em voz baixa: o Sr. Mitchell ficaria orgulhoso da senhora. Catherine assentiu silenciosamente. Ela havia passado de uma mulher devastada pela perda para uma estrategista que não podia mais se dar ao luxo de sofrer. Decidiu entrar em contato com o advogado Winters e explicar o que havia descoberto. Ele ouviu incrédulo, mas a aconselhou a permanecer em silêncio. Se os irmãos descobrissem a existência daquela evidência, tentariam apreendê-la ou destruí-la. Catherine entendia que a discrição era seu. Ela passava os dias organizando todo o material, fazendo backup em discos externos e guardando cópias na sala de guerra. Todas as noites, acendia uma vela, assistia a um novo vídeo de Joshua e fazia anotações. Seu marido lhe deixara não apenas um legado, mas também uma instrução precisa: a verdade. Quando apresentada com calma, é mais desarmante do que qualquer grito. Aquela frase ficou com ela como um mantra. E enquanto assistia a outro vídeo, menos no qual Joshua a guiava pelo layout da propriedade, Catherine pensou que talvez não fosse a única que precisava ouvir algo assim. O tom de voz dele se suavizou na tela, como se falasse através do tempo. E se você também continuar lendo isto, talvez entenda que o amor às vezes se esconde nas estratégias mais inusitadas. Diga-me, de onde você está vendo essa história? A frase, embora dirigida a ninguém em particular, parecia uma ponte entre sua dor e a do mundo. Depois disso, Catherine guardou o laptop e saiu para o pátio. Os cavalos, 2 éguas jovens, aproximaram-se da cerca. Ela os acariciou e percebeu que o plano de Joshua era mais profundo do que parecia. Maple Creek não era apenas uma propriedade. Era um cenário para sua transformação, um espelho onde ela aprenderia a se reconhecer sem depender de mais ninguém. Dias depois, a tranquilidade da fazenda foi abalada por um e-mail inesperado de sua filha, Jenna. Ela disse que seus tios lhe haviam contado a verdade sobre o testamento e que ela viajaria para o Canadá para resolver as coisas. Catherine sentiu um aperto no estômago. Ela sabia que os Mitchells não desistiriam facilmente,
e usar a filha deles era a atitude mais cruel deles. Quando Jenna chegou, ela a cumprimentou na entrada, com os olhos cansados e a expressão endurecida. Ela sentiu uma mistura de raiva e confusão. Mãe, o que você fez? Por que o papai escondeu tudo isso da gente? Perguntou ela, sem nem mesmo abraçá-la. Catherine respirou fundo, tentando não desabar. Não fui eu quem me escondeu, querida. Foi ele, para nos proteger. Mas Jenna não estava ouvindo. Ela repetiu os argumentos dos tios, convencida de que retomar a fazenda honraria o legado da família. Naquela noite, Catherine a ouviu chorar no quarto ao lado e percebeu que o veneno da manipulação já havia feito efeito. No dia seguinte, enquanto o vento batia nas janelas do estúdio, Catherine tomou uma decisão: mostrar a Jenna o vídeo que Joshua havia gravado só para ela. Na gravação, ele parecia mais magro, com cabelos grisalhos e olhos marejados. Filha, se você vir isso, significa que meus irmãos já vieram te procurar. Eles não são família, são minha dívida pendente. Eles roubaram minha juventude, meu nome de família e a esperança de te dar um futuro limpo. Mudei de país para me salvar e para te dar algo melhor. Jenna ouviu sem pestanejar, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Finalmente, Joshua disse: não me perdoe por ficar em silêncio. Perdoe-me por te proteger tarde demais. Quando a tela escureceu, Jenna desabou nos braços da mãe. Nenhuma palavra foi suficiente. O que os uniu naquele momento foi a verdade nua e crua. Pela primeira vez desde o funeral, Catherine sentiu que não estava sozinha em Maple Creek. Nos dias seguintes, mãe e filha permaneceram juntas na propriedade, revisando cada vídeo e cada documento. Catherine Mastrol, as evidências de corrupção às escrituras, os planos para as reservas de petróleo e os relatórios que Joshua havia preparado meticulosamente. Jenna passou da perplexidade à indignação. Como eles puderam ser tão cruéis? Perguntou ela, ao descobrir que seus tios haviam tentado declarar seu pai mentalmente incapaz antes de sua morte. Catherine respondeu calmamente: porque a ganância sempre precisa justificar sua culpa. Naquele silêncio compartilhado, as duas entenderam que estavam defendendo não apenas uma herança material, mas a honra de um homem que havia sido traído por seu próprio sangue. À noite, acenderam uma fogueira em frente à casa e Jenna, olhando para as chamas, sussurrou: papai sempre disse que o fogo revela o que a escuridão tenta esconder. Catherine assentiu, sentindo que essa frase era uma espécie de bênção tardia. Na segunda-feira seguinte, os irmãos Mitchell reapareceram. Desta vez, não vieram com advogados, mas com um ar de falsa cortesia. Robert falou primeiro com um sorriso tenso: só queremos chegar a um acordo familiar, sem tribunais. Alan e David simplesmente observaram, confiantes em sua aparente vantagem. Catherine nos convidou para a sala principal, onde havia arrumado a mesa com pastas, gravações e cópias dos vídeos de Joshua. Ela não disse nada por vários minutos. Deixou-os olhar para o retrato de seu irmão pendurado na parede, aquele onde seu olhar parecia julgá-los. Então, calmamente, ela exibiu um vídeo. Joshua na tela, olhou diretamente para eles. Se vocês estão assistindo a isso, é porque tentaram o impossível novamente. Não podem mais esconder o que fizeram os Rostos Dos. 3 homens mudaram de cor. Catherine não precisou levantar a voz. O silêncio do vídeo foi suficiente para revelar a verdade. Depois daquele confronto, a atmosfera na propriedade ficou tensa, quase elétrica. Os irmãos partiram sem dizer uma palavra, mas Catherine sabia que aquele não era o fim, mas sim o prelúdio de uma nova ofensiva. Ela decidiu se antecipar. Com a ajuda do advogado Winters e do próprio Ellis, organizou uma reunião formal com os irmãos Mitchell e executivos de uma empresa petrolífera rival, apresentando-a como uma reunião para resolver disputas de propriedade. Na manhã da reunião, vestiu o terno cinza que Joshua lhe dera em seu 20º aniversário, aquele que ela nunca usara por medo de parecer elegante demais. Diante do espelho, ela se viu diferente, menos viúva, mais estrategista. Quando os convidados chegaram, o salão principal de Maple Creek
estava repleto de murmúrios e tensão silenciosa. Catherine os recebeu com um sorriso nada educado, mas controlado. Sobre a mesa, ela havia colocado as provas da fraude, os relatórios geológicos e um pendrive com cópias de tudo. Quando os irmãos Mitchell deixaram a fazenda, a tensão pairava no ar como uma tempestade que se recusa a ceder. Catherine, no entanto, não desabou. Pelo contrário, sentiu uma estranha calma, uma espécie de alívio sereno que só surge quando o medo se esgota. Naquela mesma tarde, ligou para Winters e pediu-lhe que iniciasse os procedimentos legais para garantir a propriedade e registrar oficialmente os direitos de extração em seu nome. O advogado, impressionado com sua precisão e firmeza, a parabenizou. "Você fala como alguém que se prepara para esta batalha há anos", disse ele. Catherine sorriu levemente. "Não, eu apenas aprendi a não recuar quando o que eu amo está em jogo." Enquanto isso, eles e os trabalhadores locais reforçaram as cercas, consertaram os estábulos e pintaram o celeiro. Maple Creek começou a respirar novamente, desta vez ao ritmo de um novo proprietário que não precisava mais se esconder atrás do nome Mitchell. Os dias seguintes foram uma mistura de trabalho físico e recuperação emocional. Jenna, agora totalmente dedicada ao lado materno, ficou encarregada de revisar as contas, organizar documentos e coordenar as coisas com os advogados. À noite, os dois assistiram aos últimos vídeos que Joshua havia deixado juntos. Em um deles, ele aparecia rindo, coberto de poeira e serragem, enquanto exibia o estúdio que havia construído para ela. "Aqui você vai pintar de novo, Kathy", disse ele. "Quero que você preencha estas paredes com o que sente, não com o que lhe falta." A frase permaneceu gravada na memória de ambas. Catherine decidiu restaurar o local e transformá-lo em um pequeno estúdio de arte aberto ao público. Um espaço para mulheres que, como ela, haviam perdido algo e queriam recomeçar. A primeira exposição foi intitulada Maple Creek, onde a verdade renasce, e foi o ponto de partida para o novo legado da família. Com o passar dos meses, a fazenda mudou visivelmente. Onde antes havia silêncio e poeira, agora havia sons de risos, passos e o som suave de pincéis contra telas. Catherine havia contratado jovens artistas locais para ajudar no estúdio, e Jenna organizava pequenas feiras de arte e dias de voluntariado. O que antes fora um refúgio secreto, havia se transformado em um símbolo de vida, um lugar onde a memória de Joshua parecia uma brisa suave, não uma sombra, numa tarde de verão, enquanto o sol se punha. Atrás dos bordos, Catherine parou para observar a luz banhar os cavalos no campo. Ela pensou que, de alguma forma, seu marido ainda estava lá. Em cada detalhe, em cada decisão acertada que ele havia tomado sem que ela soubesse. Certa noite, sozinha no estúdio, Catherine abriu o último vídeo não assistido. Joshua estava sentado diante de uma tela em branco. "Se você está assistindo a isso, significa que você conseguiu", disse ele com um sorriso gentil. "Maple Creek pertence a você não apenas por lei, mas porque você a fez florescer novamente. Não quero que se lembre das minhas ausências, mas das minhas intenções." Então, ela levantou um pequeno envelope e o colocou sobre a mesa. "Aqui está a última chave. Ela não abre nenhuma porta física, Kathy. Abre a que está dentro de você." Ela pausou o vídeo, com o coração pesado, e olhou ao redor. Em uma prateleira, encontrou o mesmo envelope, intocado, exatamente como ele o mostrara. Dentro havia um bilhete e um pequeno pincel com cabo entalhado. "Amor." No papel, Joshua havia escrito: "Agora pinte seu próprio futuro." Catherine olhou fixamente para o pincel por longos minutos, sem conseguir decidir se ria ou chorava. Segurou-o entre os dedos e algo dentro dela, menos uma mistura de nostalgia, gratidão e pós, começou a se acalmar. Acendeu um abajur e preparou a maior tela que possuía. O ateliê cheirava a óleo de linhaça e madeira nova. Lá fora, grilos marcavam o ritmo lento da noite. Pegou os pincéis e começou a pintar sem pensar, deixando as cores fluírem como se Joshua estivesse guiando sua mão. 3 tons dominantes surgiram na tela: o dourado do trigo, o vermelho dos bordos e um azul profundo, o mesmo do céu acima da fazenda. À medida que a pintura tomava forma, Catherine compreendeu que o verdadeiro legado
não estava nos documentos ou nos barris de óleo, mas naquela liberdade silenciosa de criar algo novo a partir do que a vida havia quebrado. Quando terminou a pintura, deu um passo para trás para contemplá-la. Truss horizonte, entrelaçados, passado, presente e futuro, estendiam-se diante de seus olhos. Seu peito parecia leve, quase transparente, como se finalmente tivesse completado a última instrução de Joshua. E se você ainda estiver aqui, acompanhando esta história até o fim, pensou, compartilha com alguém que também precisa acreditar que ela ainda pode recomeçar. Apagou a lâmpada, deixando o luar iluminar a pintura. Naquele reflexo prateado, Catherine viu sua própria transformação. Não mais a viúva em busca de respostas, mas a mulher que aprendera a viver sem medo. Maple Creek havia se tornado seu testamento, um lembrete de que mesmo os segredos mais dolorosos podem florescer em beleza quando confrontados com verdade e coragem. Catherine não permitiu que a tela fosse um ponto final, mas sim um ponto de apoio. Ela e Winters redigiram um memorando de entendimento com a petrolífera rival que havia demonstrado interesse durante a reunião. Exigia auditorias externas trimestrais, limites rígidos de extração para proteger as águas subterrâneas, um fundo de recuperação ambiental administrado pela província e uma porcentagem fixa de royalties, destinada a bolsas de estudo para jovens rurais que quisessem estudar ciências ou artes. Os executives, ainda impressionados com as evidências contra os Mitchells, concordaram em negociar sob essas regras. Jenna, que aprendera mais sobre contratos em semanas do que em anos de universidade, teve o cuidado de traduzir as cláusulas em linguagem clara para apresentar à comunidade. Alice, usando seu boné desbotado, visitou fazendas vizinhas, explicando que Maple Creek não venderia sua alma por petróleo. Se algum dia existissem plataformas de petróleo, seriam plataformas com consciência e contabilidade transparente. Na cozinha, sobre a toalha de mesa manchada de café, Catherine desenhou um diagrama de 3 círculos: terra, pessoas, verdade. Se uma decisão prejudicar qualquer um desses 3, não a tomaremos, disse ele, calmamente, como se Joshua estivesse sentado ao lado dele concordando. Semanas depois, o Tribunal Provincial convocou uma audiência preliminar sobre a disputa de herança, e a sala do tribunal se encheu daquele murmúrio nervoso de bancos de madeira e corredores estreitos. Os Mitchell chegaram com um exército de terno cinza e perfumes caros que não conseguiam esconder o medo. Catherine, por outro lado, apareceu com um caderno surrado e uma pasta com abas coloridas, a mesma que ela havia arrumado. Em noites de insônia e neblina, quando o juiz pediu provas, Winters conectou um disco e projetou silenciosamente os extratos bancários, as assinaturas sobrepostas, as datas que coincidiam com as supostas incapacidades de Joshua, enquanto, paralelamente, havia registros de compras de ações e transferências offshore feitas por seus irmãos. Não houve gritos. Houve datas. Não houve drama, houve números. O magistrado, com uma expressão severa, anunciou que a validade do testamento estava mantida e que, dado o risco de destruir provas, ele estava emitindo uma ordem para preservar todos os registros das empresas Mitchell. No corredor, Robert tentou abordar Catherine com uma resposta do tipo: isso não precisava terminar assim. Ela o encarou com uma serenidade que não era vingativa, mas sim higiênica. Termina como deveria ter começado, com a verdade, respondeu ela. E saiu para o frio com a nítida sensação de que, finalmente, o nome Mitchell estava aprendendo a ser pronunciado sem vergonha. Quando saíram do tribunal, o ar tinha um cheiro diferente, terra molhada e folhas recém-caídas. Catherine respirou fundo e, pela primeira vez em meses, permitiu-se um momento de silêncio sem medo. Jenna caminhava ao lado dela, segurando uma cópia da sentença, ainda incrédula com a mudança. Papai ficaria orgulhoso, disse ela baixinho. Catherine não respondeu imediatamente. Observou um bando de gansos voando para o sul em formação perfeita e pensou que, de alguma forma, Joshua também havia encontrado o caminho de casa. Quando chegaram a Maple Creek, Alice esperava com um sorriso discreto e uma mesa posta com torta de maçã. Parece diferente hoje. Não é, comentou ele. Sim,
respondeu ela, servindo-se de uma fatia. Hoje, este lugar realmente nos pertence, não por causa dos papéis, mas por causa da memória. Com o passar das semanas, a história de Catherine começou a circular por toda a região. Jornais locais publicaram artigos sobre a professora de Minnesota que defendeu sua herança com documentos e coração. Grupos de mulheres de cidades próximas a visitavam para ouvir sua história e pedir conselhos. Catherine não se via como uma heroína. Repetia que só havia feito o necessário para honrar o amor do marido e a dignidade de sua família. Mas a verdade é que Maple Creek se tornou um ponto de encontro para aqueles que haviam sido silenciados ou subestimados. O estúdio de arte se enchia de cores, risos e xícaras de chá compartilhadas à noite. Até Winters, o advogado que a princípio parecia distante, começou a levar seus aprendizes para lá para ensiná-los que a lei não se defende apenas com leis, mas também com ética e compaixão. Na primavera seguinte, Catherine organizou uma exposição especial no celeiro restaurado. As paredes, antes cobertas de poeira e segredos, agora exibiam pinturas de mulheres que transformaram sua dor em arte. Uma pintura retratava um campo de bordos queimando ao sol. Outra, um retrato de Joshua de costas, olhando para um horizonte. Ao entrar, os visitantes paravam em frente a uma peça central intitulada O Legado Invisível, onde Catherine havia pintado as mãos do marido entrelaçadas às dela, segurando uma chave antiga, menos a mesma que ele havia deixado para ela com seu testamento. Durante a inauguração, um repórter perguntou-lhe como ela encontrou forças para seguir em frente. Catherine respondeu com um sorriso que refletia anos de aprendizado. Não se trata de força, mas de compreensão. Quando você entende que o amor não termina com a morte, você para de temer o começo de qualquer coisa. Jenna, observando de um canto, sentiu orgulho e calma ao mesmo tempo pela primeira vez. Durante meses, ela havia trabalhado com a mãe, não apenas para proteger o patrimônio, mas também para lidar com sua própria história. Certa tarde, ao revisarem e-mails antigos de Joshua, encontraram um e-mail fechado, endereçado a ambos. O assunto dizia: para quando o barulho acabar, dentro uma breve mensagem, lembre-se de que o silêncio também é uma resposta. Não desperdice sua vida tentando ser compreendido por aqueles que nunca ouvem. Essa frase se tornou o lema da nova Fundação Maple Creek, uma organização que fundaram juntas para oferecer refúgio e aconselhamento jurídico a mulheres que enfrentavam disputas familiares ou financeiras. Catherine havia completado o ciclo, do luto ao propósito, do segredo à voz. O primeiro inverno na nova casa de Maple Creek chegou com uma nevasca precoce. Catherine observava da janela o campo se cobrir de branco, cada floco parecendo selar um capítulo. Dentro da casa, as luzes quentes e o som da lareira criavam uma atmosfera diferente, não mais de solidão, mas de continuidade. Jenna decorou a árvore com enfeites que fizera com as crianças da oficina, enquanto Alice contava histórias do velho Joshua, exagerando alguns detalhes só para fazê-las rir. Às vezes, no silêncio da noite, Catherine pensava em como havia mudado. A mulher que antes chegava com um luto de partir o coração agora sabia consertar cercas, negociar contratos e cuidar de cavalos. Ela se sentia parte da paisagem, não uma hóspede. Aquela terra que antes fora um símbolo de segredo, agora respirava honestidade. Em janeiro chegou uma carta da Universidade de Calgary. A Faculdade de Arte queria incluir sua história e seu trabalho em uma exposição sobre resiliência feminina. Catherine hesitou por alguns dias antes de aceitar. Ela estava preocupada em se expor, em reabrir feridas. Mas então, olhando para as pinturas enfileiradas em seu estúdio, ela entendeu que vulnerabilidade não era fraqueza, mas um legado compartilhado. Ela viajou com Jenna, que documentou todo o processo. Na abertura, diante de dezenas de pessoas, Catherine falou com firmeza: Maple Creek não é apenas um lugar, é uma lição. Não há legado mais valioso do que aprender a ficar quando tudo convida a fugir. Os aplausos foram longos, calorosos, quase íntimos. No final, uma mulher da plateia se aproximou dela, chorando. Sua história me salvou de desistir. Catherine a abraçou silenciosamente, sabendo que naquele gesto,
Joshua também estava presente. De volta à fazenda, a rotina voltou a ser simples e gratificante. Catherine acordava cedo para alimentar os cavalos, caminhava pelos caminhos gelados até a oficina e, em seguida, preparava chá com hortelã seca. Seu novo ritual contra a saudade. Jen havia ficado na cidade por alguns meses para dar continuidade aos projetos da fundação, mas elas se falavam todos os dias. Certa noite, enquanto revisava alguns relatórios financeiros, Catherine recebeu uma videochamada da filha. Atrás de Jenna, via-se um pequeno escritório cheio de papéis e xícaras de café. Mãe, acabaram de aprovar a lei de proteção à herança em casos de manipulação familiar. Maple Creek inspirou parte do projeto. Catherine não conseguiu conter as lágrimas. Anos atrás, essa frase significaria uma batalha vencida. Agora, representava algo maior. Uma mudança real e tangível, nascida da dor e transformada em justiça. Ao desligar o telefone, subiu para o sótão, o lugar onde tudo começou. Ainda tinha a mesa com a pasta azul e o laptop prateado. Ligou o computador, mesmo sabendo que não havia mais vídeos. Uma pasta vazia apareceu na tela, mas ao olhar com atenção, notou um arquivo escondido. Dia 366. Abriu, prendendo a respiração. Joshua, com o rosto envelhecido e profundamente calmo, disse: "Se você chegou até este último dia, significa que a história não terminou comigo. Significa que você escolheu viver, não sobreviver. Não me procure nas paredes ou nos campos. Eu estou no que você decidir a cada manhã." Catherine sorriu em meio às lágrimas. Pela primeira vez, ela entendeu que os vídeos não eram uma despedida, mas um treinamento para a vida após o amor. Catherine desligou lentamente o laptop e desceu as escadas, sentindo cada passo com um peso diferente. Mais leve, mais seguro. No salão principal, a lareira crepitava como se celebrasse essa descoberta. Ela serviu uma taça de vinho e sentou-se perto da janela, observando a neve continuar a cair em espirais lentas sobre o campo. Tudo estava calmo, mas não era uma calma vazia. Era a paz que acompanha a verdade. Ela pensou em Joshua e em como, sem procurá-la, ele a tornara a mulher que ela sempre quis ser. Ela não precisava mais de instruções em vídeo para saber o que fazer. Agora, a voz que a guiava era a dele. Ela colocou a taça sobre a mesa, pegou um novo caderno e escreveu na primeira página: "Hoje começa meu próprio mapa." Com o passar dos dias, o mapa se encheu de projetos. Catherine e Els instalaram painéis solares nos celeiros, organizaram workshops gratuitos para jovens agricultores e lançaram um programa educacional sobre sustentabilidade. Maple Creek tornou-se uma comunidade vibrante e autossuficiente, onde todos encontravam propósito. A história atraiu a atenção de universidades e veículos de comunicação, mas Catherine sempre respondia com a mesma frase: "Não foi uma vitória. Foi uma restituição." Em uma entrevista para uma rádio local, um jornalista perguntou-lhe como se sentia por ter transformado um legado de segredos em uma obra de caridade. Ela sorriu, olhando para o horizonte. "Às vezes, a vida não pede que você entenda por que perdeu algo, mas sim que descubra por que ele foi tirado." E naquele instante, ela soube que a fazenda, as pinturas e até mesmo o silêncio dos invernos eram a resposta que ela buscava desde o primeiro dia. Primavera seguinte trouxe um renascimento literal e simbólico. Os bordos de Maple Creek adquiriram um verde brilhante, e o aroma da terra úmida permeava todos os cantos da fazenda. Catherine, usando um chapéu de palha e com as mãos manchadas de tinta, passava as manhãs combinando suas duas paixões, a arte e a terra. Ela havia começado uma nova série de pinturas intitulada Os Silêncios que Florescem, inspirada nas paisagens que Joshua amava secretamente. Cada pincelada era uma conversa pendente, uma maneira de conversar com ele sem palavras. À tarde, ela se encontrava com as mulheres da aldeia para ler cartas antigas ou compartilhar receitas. A fazenda não era mais apenas um refúgio, mas um ponto de encontro para aqueles que precisavam se lembrar de que o amor, mesmo quando ferido, pode continuar a se construir. Certa tarde, ao retornar do workshop, Catherine encontrou uma carta sem remetente na caixa de correio de madeira. Ao abri-la, reconheceu a letra do advogado Winters. Era um convite para um evento comemorativo em Edmonton,
onde seriam apresentados casos exemplares de integridade cívica. Sua história inspirou mais do que você pode imaginar, dizia o texto. Catherine hesitou, mas decidiu ir. Não o fez por reconhecimento, mas para fechar o ciclo. No evento, ao subir ao palco, não leu nenhum discurso ou agradecimento. Apenas disse: defender a verdade não me tornou uma heroína. Lembrou-me que o amor verdadeiro é sempre um ato de coragem silenciosa. A plateia se levantou em aplausos aparentemente intermináveis. Na multidão, Catherine pensou ter visto uma sombra familiar, uma silhueta alta com um casaco cinza, sorrindo do fundo da sala. Fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu, a figura havia desaparecido. Mas não precisava estar lá. Joshua ainda estava lá, em cada decisão acertada que ela tomou. Ela dirigiu de volta para Maple Creek naquela mesma noite, os faróis do carro cortando a névoa suave da estrada rural. Ao chegar, entrou na garagem, onde os postes de luz projetavam longas sombras sobre a neve derretida. Tudo estava em silêncio, exceto pelo ranger da madeira e o sussurro do vento entre as árvores. Catherine saiu do carro e caminhou lentamente até a varanda. Cada passo ecoava os últimos anos. O luto, a luta, a revelação, a paz. Ela subiu os degraus, respirou o ar fresco e olhou para o horizonte, onde o céu se tornava de um azul profundo. Ao longe, os cavalos dormiam sob o celeiro, e uma brisa morna roçava seu rosto, tão fraca, que por um momento ela pensou ter ouvido a voz de Joshua sussurrando: "Você conseguiu." Ela entrou em casa, acendeu o abajur da sala e olhou para os quadros pendurados na parede. A chave antiga, as montanhas de Alberta, os tons avermelhados dos bordos ao pôr do sol. Tudo contava uma história de resiliência e amor. Ela pegou a última tela em branco e a apoiou no cavalete. Desta vez, não havia instruções, nem vídeo, nem bilhete. Apenas ela, sua respiração e o murmúrio distante do inverno. Ela pintou um traço dourado no centro e então deixou a cor se expandir livremente, sem um plano, sem medo. Quando terminou, deu um passo para trás e sorriu. O quadro parecia respirar. "É assim que a liberdade se parece", murmurou. Lá fora, o amanhecer começava a despontar sobre as colinas de Maple Creek, iluminando a casa que antes fora um segredo e agora era um símbolo. Catherine fechou os olhos e, com absoluta calma, soube que finalmente estava em casa.